Olá, gente bonita, tatuada, cheia de piercing do meu Brasil, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje eu vou dar dicas para você escolher um bom estúdio de tatu ou de piercing. Achou da hora? Então se inscreve aqui no canal, que esse canal tem vários vídeos relacionados a tatu e piercing. E gente, eu dependo muito das pessoas se inscrevendo aqui no canal para que eu consiga manter o canal vivo e consiga continuar trazendo vídeos para vocês, beleza? Então se você se interessa, eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa que vai se interessar por esse assunto também. Então já manda o vídeo e já deixa aquele joinha. Vamos lá então? Então, quais são os aspectos que você precisa levar em consideração antes de escolher um bom estúdio de tatu ou de piercing? Aliás, eu vou comentar algumas coisas que são mais aplicadas para tatu e outras que são mais aplicadas para o piercing, tá? Quando for o caso. Porém, eu falo em estúdio de tatu e de piercing. Agora, não tem problema nenhum um profissional que trabalha numa salinha particular, tá? E desde que as normas de biossegurança estejam sendo atendidas, sem problema nenhum. O que não é bacana? Você fazer uma tatuagem ou um piercing num local a céu aberto, ou em qualquer tipo de local que você vê que não estão sendo tomados cuidados básicos ali de higiene, tá? Hoje em dia tá muito em alta essa coisa de fazer tatuagem em evento, tatuagem em balada, tatuagem em festa. Gente, eu queria deixar claro pra vocês que eu sou a favor da gente espalhar ao máximo a cultura da tatu e do piercing, tá? Eu acho super legal que tenha assim tatu em eventos e etc. Eu só não acho legal quando isso é feito tacando um foda-se para as normas de biossegurança, que é o que a gente vê muitas vezes, tá? Então assim, tatuar a céu aberto não tem como, gente. Imagina se você tá lá fazendo sua tatu, passa uma pomba e faz cocô na tua tatuagem. Complicado, né? Ou então, se começa a chover, ou então, sei lá, vê uma pessoa bêbada e bate lá na maca. Então assim, as empresas que organizam esse tipo de evento têm que colocar os profissionais em salas próprias para fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Tatuagem é um trabalho sério, tatuagem envolve sangue, envolve material pérfuro cortante, não é brincadeira, não dá para fazer de qualquer jeito, tá legal? Mas vamos voltar aqui na questão da escolha do estúdio e também na escolha do profissional. Eu gravei um vídeo sobre dicas para você que vai fazer sua primeira tatu e lá tem muitas dicas parecidas também, né? Principalmente no que se refere à escolha do profissional. Então sempre pesquise o máximo que você puder na internet, portfólios que essa pessoa possa ter no Instagram. Agora, quais são os fatores que mostram se um estúdio trabalha de uma maneira legal? Tá? E eu acho importante favorecer os profissionais que não só são bons artistas, mas que são também profissionais preocupados com a biossegurança e com a higiene, tá? Falando novamente, quando a gente está fazendo uma tatuagem ou piercing, a gente tem agulha envolvida, material pérfuro cortante, você tem sangue, tá? Você tem ali todo um grande cuidado que precisa ser tomado com isso, que não pode ser deixado de lado. Então vamos lá. Primeira coisa que eu considero uma das coisas mais importantes é um primeiro atendimento. Quando você entra em contato com esse estúdio ou com o seu profissional diretamente, ele te atendeu de uma maneira cordial, uma maneira educada. Oi, boa tarde, aqui é fulano de tal, em que posso ajudar? Eu acho que esse tipo de atendimento já vai te dar várias pistas de como que vai ser o restante da sua experiência, tá bom? Então observe se o profissional foi educado logo de cara no que você entrou em contato. Se for possível, antes de você fazer o procedimento, faça uma visita no local, tá? Geralmente os estúdios ficam de portas abertas para receber as pessoas, né? Para mim é sempre legal quando a pessoa vem, conhece, conversa comigo e tira as dúvidas antes de fazer o procedimento, até porque muitas vezes não dá para fazer o procedimento ali na hora, né? A gente agenda e acaba marcando, às vezes até para o mesmo dia, né? Mas um pouquinho mais tarde, tá? Então, dá para visitar o estúdio antes? Faça isso. E aí você já consegue ter uma boa noção de como que é o local ali onde você vai fazer o seu procedimento. O local tem uma cara estranha, é sujo, tem uns bichos voando, cuidado. Então, agora eu vou passar para vocês como eu costumo atender os meus clientes. Não tô falando que quem faz diferente está errado. Eu só trato os meus clientes de uma maneira semelhante como eu gostaria de ser tratada quando eu tô sendo atendida. Então, quando o procedimento é tatuagem, bom, já teve uma conversa antes, né? Se eu precisei fazer um desenho
E aí tem, naquele vídeo lá de dicas para você que nunca fez tatu, eu explico direitinho como é que isso funciona. Então quando o cliente chega, eu já tô lá com o desenho pronto, né? Do jeito que a gente combinou. E aí eu vou ver direitinho qual que vai ser o local, qual que vai ser o tamanho, né? Geralmente o cliente me dá uma margem de um tamanho, aí eu imprimo um tamanho um pouquinho maior, um pouquinho menor e a gente escolhe o tamanho certinho que vai ser feito, né? Nesse momento, eu vou entregar para o meu cliente a ficha de cadastro e de anamnese. É impossível, não se deve nunca fazer um procedimento de tatu, de piercing, sem antes fazer a ficha de anamnese. Eu tenho que saber se o meu cliente está em boas condições de saúde para que ele possa receber aquele procedimento, tá? Então, você chega no estúdio, bora lá nada. E se você tem diabetes? E se você tem alguma condição de saúde que te impede de receber aquele procedimento, seja temporariamente ou definitivamente? Então é importante que o seu profissional esteja ciente de todas essas informações, tá? Então, um estúdio ou um profissional que não faz ficha de anamnese, cuidado. Outras coisas que você pode observar no local também. Existem lixeiras diferentes, porque no estúdio de tatu e piercing, como a gente trabalha com material biológico infectante, a gente tem que ter uma lixeira para acolher o lixo comum e uma lixeira para o lixo infectante, tá? Esse lixo infectante /hospitalar, ele é uma lixeira branca. Então, observa, tá? Se tem lixos diferentes. Observa se você consegue ver as caixinhas. Sabe aquela caixinha amarelinha, coletor de material pérfuro cortante? Né? Será que o cara está descartando o seu material corretamente? Observe tudo isso também. Outra coisa muito importante para você observar no momento do seu atendimento é EPIs, equipamentos de proteção individual. Tem gente que acha que a máscara era algo que se usava por conta da pandemia, né? Gente, máscara sempre foi um EPI obrigatório para piercers e tatuadores, tá bom? Não interessa se, não tem mais Covid no mundo, não interessa. O tatuador, ele sempre tem que trabalhar com máscara. Além disso, outros equipamentos são necessários também, né? Cabelo, gente, sempre tem que estar preso. Luva, acho que é, né? Sempre trabalhar com luva. Toda a bancada, todo o material ali onde vai ter contato com algum possível respingo de sangue tem que estar coberto com plástico. Todo o material, e principalmente a agulha, deve ser aberto na frente do cliente. Eu sempre mostro para o meu cliente a embalagem fechada, eu abro na frente do cliente e quando eu termino o procedimento eu mostro que eu estou fazendo descarte. A mesma coisa com as tintas e com todo o material, né? Eu posso deixar uma parte da bancada já previamente arrumada, eu posso deixar ali de repente cobrir a bancada com plástico, né? De repente picotar umas folhas de papel, porque aquele papel é branco, então a pessoa vai ver que tá limpa. Agora, a hora de colocar a tinta, eu coloco na frente do cliente e o restante eu descarto no lixo, tudo na frente do cliente, tá? São coisas que às vezes o cliente ele nem se dá conta, mas que ele precisa ter a certeza, ter a tranquilidade que todo aquele material ele será descartado no final do uso. A única coisa que a gente não descarta é a fonte e a maquininha e os cabos, né? O resto, tudo precisa ser descartado. Agora, falando um pouco mais especificamente do piercing, tá? O piercing já tem uma série de outras questões relacionadas, porque normalmente muitos estúdios, né, se tiver um horário ali disponível, você já consegue chegar e já fazer um piercing. O que você precisa prestar atenção? Tem muitos clientes que chegam aqui com uma ideia, eu quero fazer um piercing aqui, eu quero colocar joia tal. Um bom profissional de piercing, ele vai saber quais são as joias adequadas para a perfuração inicial. Muitas vezes, a joia que você quer colocar não é a joia que a gente pode colocar num primeiro momento, tá? Então a gente faz a perfuração com a joia específica, eu sempre mostro todas as opções possíveis, as opções básicas, as opções com pedras, né, com joias mais diferenciadas, e aí a gente faz a perfuração, tá? Um bom profissional, ele não vai nessa de assim, é que a minha cliente queria uma joia assim, daí eu fui lá e fiz. Se o cara é profissional, se ele entende com o que ele está trabalhando, ele sabe que quem tem que escolher isso não é o cliente, tá? É que dentro da primeira opção, é que numa perfuração inicial,
Muitas vezes você tem mais de uma opção. Às vezes não é a que você quer, mas ouça o seu profissional, porque ele tem experiência nisso e ele sabe do que ele está falando. Uma coisa que alguns clientes insistem em querer fazer e que um estúdio, né, um profissional, um bom profissional nunca vai fazer é essa coisa de furar com uma joia que o cliente trouxe. Dá para furar com uma joia do cliente? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Primeiro, o formato é adequado? Sim ou não? O formato é adequado. Segundo, aquela joia está lavada e esterilizada? Não. Então, assim, tem estúdios que prestam esse serviço. Você pode deixar a sua joia lá. Suponha que você fez uma perfuração, sei lá, um segundo furo e agora você quer fazer o terceiro. O segundo já está cicatrizado e você quer usar a mesma joia para fazer o terceiro. É possível? Totalmente possível. Porém, eu não posso pegar uma joia suja e fazer uma perfuração com aquela joia, correto? Então, eu ofereço para os meus clientes que compraram uma joia comigo ou que têm uma joia que é adequada, eu ofereço o serviço de lavagem e esterilização. Claro que isso tem um preço, né? Eu tenho um gasto para fazer isso, então eu repasso isso para o meu cliente. Daí ele economiza um pouco ali sem precisar comprar uma joia nova e ele paga somente o valor da perfuração. Esse é uma possibilidade que eu ofereço. Nem todos os estúdios vão te oferecer. Alguns estúdios vão falar assim, olha, se você quiser fazer a perfuração aqui, você precisa comprar a joia aqui, porque, sei lá, eu não tenho a lavadora aqui, eu lavo em outro lugar, eu esterilizo em outro lugar e ficaria muito complicado, tá? Agora, pegar a joia suja e fazer a perfuração com aquela joia suja, isso não existe. Não existe. Passar um alquinho na joia e achar que tá desinfectado, isso não existe. Se você chega no estúdio, o cara pegou a joia, sei lá, da vitrine ou que você trouxe, sei lá da onde, passou um alquinho e colocou aquilo em você, cara, não. Joias precisam estar esterilizadas antes de serem colocadas no seu corpo, tá? E um estúdio bacana também vai te oferecer uma assistência após o procedimento, tá? Então, terminou essa tatu, o tatuador ele vai falar assim, olha, vem aqui depois de um tempo, eu gostaria de ver como é que tá a sua tatu. Se você tiver alguma dúvida durante a cicatrização, pode entrar em contato, né? Ele vai te passar todo o passo a passo dos procedimentos que você tem que fazer para que a sua tatu cicatrize bem, para que o seu piercing cicatrize bem, e é importante que você siga esses cuidados, né? Essa coisa de fazer uma tatu e um piercing é uma parceria, tá? Entre o profissional e o cliente. Então, o profissional faz a parte dele e para que você tenha um resultado bacana, você precisa fazer a sua também. Então, gente, essas são as principais dicas, as principais coisas que você tem que se atentar, tá? Antes de fazer a sua tatu ou o seu piercing. E agora eu quero saber as experiências de vocês. Como que normalmente é quando você vai no estúdio? Os profissionais trabalham de uma forma legal ou você acha que tem muita gente que trabalha meio que de qualquer jeito? Você já teve alguma experiência muito bacana com o estúdio? Teve alguma coisa que te surpreendeu no atendimento? E teve algum estúdio que você foi que te trataram mal, que foi meio que tudo errado, que o processo foi assim medonho, né? E olha, gente, uma coisa que é importante, se em qualquer momento do procedimento você não sentir confiança, você não sentir segurança, você sentir que tem alguma coisa errada, alguma coisa esquisita, você não é obrigado a proceder se você acha que ali tá tudo errado, né? Então, sei lá, às vezes te venderam uma coisa bacana via, né, pela internet ali, pelo WhatsApp e tal, aí você achou que era uma coisa, chegou no lugar, você viu que era outra. Você viu que o lugar ali é medonho, que não é possível que aquele lugar atende normas de biossegurança e você não está se sentindo confortável em ir até o fim com aquele procedimento. Pois fale, olha, eu mudei de ideia, eu não quero fazer, eu não estou à vontade, eu não estou me sentindo bem. Fale o que você precisa falar, mas não se sinta coagido a fazer algo se você não está sentindo segurança ali onde você escolheu fazer o procedimento. Aí, pesquise um pouco mais, eu tenho certeza que na sua cidade ou numa cidade próxima você vai encontrar um local que vai te atender da maneira que você merece. Então, não se esquece de se inscrever no canal, curtiu o vídeo? Deixa aquele joinha, conhece alguém que vai se interessar por esse conteúdo? Compartilhe os vídeos e eu te vejo no próximo.